Brandon Hale empurrou aberta a porta do penthouse do Upper West Side. A suave luz da manhã derramando na sala de estar, enquanto o horizonte de Manhattan cintilava atrás dele. Seu paletó estava amassado, sua gravata solta, e o leve cheiro do perfume de Sloan Whitmore ainda agarrava-se à sua gola, afiado, floral, impossível de esconder. Ele olhou para seu Rolex. 5h17 da manhã. Outra noite, trabalhando até tarde. Outra mentira que ele contou muito facilmente. Mas algo parecia errado. O apartamento estava muito quieto. Normalmente, a esta hora, Emily estaria sentada no sofá com seu filho recém-nascido contra seu peito, balançando-o suavemente, cantarolando a mesma canção de ninar que ela aprendeu de sua avó no Arizona. Brandon sempre reclamava que a melodia era muito triste, mas secretamente era o único som que sempre fazia a casa deles parecer viva. Esta noite, nada. Nenhum cantarolar, nenhuma respiração suave, nenhum choro minúsculo. Brandon franziu a testa, entrando mais fundo na sala de estar. O berço que normalmente ficava perto da janela se foi. As prateleiras que uma vez seguravam cobertores de bebê dobrados vazias. Mesmo o leve cheiro de loção para bebê que sempre pairava no ar tinha desaparecido como se esfregado para longe. Emily! Brandon chamou, voz rachando ligeiramente. Nenhuma resposta. Ele moveu-se em direção à cozinha, irritação subindo, ensaiando desculpas para pôr que ele não tinha voltado para casa, preparando-se para culpar Emily por ser muito sensível, da mesma maneira que ele sempre fazia. Mas então ele viu. Na ilha de mármore da cozinha jazia um único drive USB ao lado de suas chaves de casa. Ao lado dele, uma folha de papel dobrada, seu peito apertou. Ele abriu a nota com dedos trêmulos. Brandon, na hora em que você ler isto, nós nos fomos. Eu sei tudo. Cada mentira, cada noite fora. Você não nos encontrará. Meu advogado irá contatá-lo. Emily, seu coração caiu. Longe. Para onde ela poderia ir? Ela não tinha dinheiro, nenhuma família por perto, nenhuma casa além desta, uma casa que ele se certificou que estava apenas em seu nome. Ele tropeçou para trás, derrubando uma garrafa. Uma fria percepção o inundou. Emily não tinha partido em desespero. Ela tinha partido com um plano. E então, do canto do quarto, ele notou a pequena luz vermelha da câmera de segurança piscando. Lenta, constante, gravando. Um pavor afundando torceu em seu intestino enquanto ele sussurrava. O que você fez, Emily? E então ele viu o que estava no USB. Um ano antes de Emily Carter desaparecer com seu recém-nascido, ela chegou na cidade de Nova York com um coração cheio de esperança e uma mala que ainda cheirava a ar do deserto do Arizona. Ela tinha casado com Brandon Hale apenas 3 meses antes, um ambicioso, elegantemente vestido executivo financeiro que parecia saber exatamente para onde ele estava indo na vida. Ele mantinha portas abertas, deixava flores em sua mesa de cabeceira e disse a ela que ele admirava sua força como uma enfermeira de ER. Naquela época, ela acreditou nele. Todos acreditaram. Seu novo penthouse no Upper West Side parecia um sonho que ela não tinha ganhado. Janelas do chão ao teto olhavam para o Central Park, luz solar derramando sobre pisos de carvalho polido. Brandon a tinha guiado por cada quarto como um orgulhoso agente imobiliário, dizendo, este é nosso novo começo, Emmy. Mas ela não tinha notado porque ela não estava olhando que cada documento que ele assinou carregava apenas seu nome. No começo, a vida parecia comum e quente. Emily trabalhava turnos exigentes de ER. Vinha para casa para Brandon cozinhando massa enquanto rolava e-mails em seu MacBook Pro. Ele beijava sua testa, murmurava que ela trabalhava muito duro e brincava que ela deveria deixá-lo cuidar dela para sempre. Ela riu naquela época. Ela não viu a semente de controle escondida dentro do elogio. A primeira rachadura apareceu quando ela perdeu um jantar devido a uma cirurgia de emergência de última hora no hospital.
O sorriso de Brandon caiu no segundo em que ela entrou pela porta. Você me fez parecer não confiável, ele disse calmamente, quase muito calmo. Emily se desculpou. Ela tinha estado salvando a vida de alguém, mas a explicação pareceu irritá-lo mais. Aquela noite, ele dormiu no sofá. Ainda assim, ela convenceu-se de que era estresse. Ele estava tentando garantir uma promoção na empresa de biotecnologia. Reuniões noturnas, apresentações de alta pressão, networking sem fim. Ela não queria ser a razão pela qual ele falhou. Meses depois, quando ela descobriu que estava grávida, ela correu para ele com o teste ainda na mão, rindo e chorando. Brandon a abraçou, mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Nós faremos funcionar, ele disse, como se a gravidez fosse um obstáculo, não uma bênção. E ainda assim, por um tempo, ele tentou. Ele compareceu a visitas médicas, fez smoothies todas as manhãs, até comprou um pequeno par de meias de bebê azul marinho que Emily guardava em sua mesa de cabeceira. Mas enquanto sua barriga crescia, Brandon ficava distante, mais frio, mais ocupado. Ele começou a trabalhar até tarde, 3, 4, às vezes 5 vezes por semana. Emily sentava em casa, esfregando sua barriga, ouvindo o eco de sua própria respiração no apartamento superdimensionado. Seu telefone acendia com uma mensagem de texto. Não espere acordada, grande dia amanhã. Ela fingiu não notar o cheiro de perfume agarrado ao seu terno quando ele chegava em casa depois da meia-noite. Ela fingiu não notar quando ele evitava tocá-la, evitava tocar os chutes crescentes do bebê, evitava cada conversa que importava. Ela disse a si mesma que casamentos tinham estações, altos e baixos. O que ela não sabia, o que ela não podia saber, era que a traição de Brandon já havia começado muito antes de o bebê chegar, e a mulher responsável estava prestes a entrar diretamente na vida de Emily. A noite em que Emily viu Sloan Whitmore pela primeira vez, a cidade de Nova York cintilava com o tipo de frio de inverno que fazia as calçadas brilharem como vidro quebrado. Brandon tinha insistido que eles comparecessem a uma gala de networking no Langham, na Quinta Avenida. É bom para minha carreira, ele disse, ajustando suas abotoaduras sem olhar para ela. Emily, 6 meses grávida, vestia um simples vestido azul meia-noite. Seu cabelo puxado para trás, seu rosto pálido de outra noite sem dormir de dor nas costas. Eles chegaram juntos, mas no momento em que entraram no salão de baile, Brandon se afastou, engolido por uma multidão de executivos internos sob medida. Emily ficou perto de uma mesa de taças de champanhe, dedos repousando protetoramente em sua barriga. Ela não pertencia ali. Todos podiam ver a esposa exausta de uma estrela em ascensão, vestida mais simplesmente do que a mulher em qualquer mesa. Então ela a viu. Sloan Whitmore moveu-se pelo quarto como se ela o possuísse. Alta, cabelo loiro liso cacheando ao redor de seus ombros, um vestido preto justo cintilando sob o lustre. Ela tinha uma confiança sem esforço, o tipo que vinha de saber que o mundo se curvava para ela. O rosto de Brandon se iluminou quando ele a avistou. Emily o observou endireitar sua postura, ajustar sua gravata, gestos que ele havia parado de fazer para ela meses atrás. Ele caminhou em direção a Sloan com uma excitação que ele não tentou esconder. Sloan virou-se e sorriu como se estivesse esperando apenas por ele. Os dois inclinaram-se perto, muito perto. Ela sussurrou algo que fez Brandon rir baixinho, um som que Emily não ouvia dele há semanas. O estômago de Emily apertou. Tentando ignorar a cena, ela caminhou em direção à mesa de sobremesas. Mas no meio do caminho, seu pé escorregou. Uma dor aguda subiu sua espinha e ela agarrou a cadeira mais próxima para se firmar. Seu copo de água tremeu em sua mão. Foi quando Sloan a notou. Seus olhos escanearam Emily lentamente, julgando de seu cabelo cansado a sua barriga inchada aos sapatos sensatos que Emily tinha usado porque seus tornozelos tinham começado a inchar. O sorriso de Sloan curvou-se ligeiramente. Divertida,
Ela sussurrou no ouvido de Brandon novamente. Ele não veio verificar Emily. Em vez disso, ele colocou uma mão nas costas de Sloane. Familiar. Íntimo. A respiração de Emily prendeu. Ela olhou fixamente, incapaz de processar o que estava vendo. Talvez fosse inocente, talvez não fosse nada, mas algo dentro dela torceu. Então aconteceu. Um fotógrafo tirou uma foto. Brandon e Sloane em pé perto. Perto demais. Seus corpos angulados um em direção ao outro, como um casal acostumado a compartilhar segredos. Brandon não vacilou. Sloane inclinou-se, seus lábios quase roçando seu ouvido. Emily congelou. Naquele momento, uma voz dentro dela sussurrou algo que ela nunca ousou pensar. Ele já a escolheu. Emily deixou o salão de baile sem dizer adeus. Ela saiu para o ar gelado da noite, uma mão em sua barriga, a outra agarrando o corrimão do lado de fora do hotel. Ela não sabia ainda, mas esta única noite se tornaria a primeira peça de evidência no USB que destruiria a vida de Brandon. Nas semanas seguintes à gala no Lagoon, algo mudou dentro de Emily Carter silenciosamente, dolorosamente, como uma fratura capilar profunda sob a superfície. Nada dramático aconteceu a princípio. Sem discussões aos gritos, sem portas batidas, apenas uma crescente quietude dentro de seu penthouse, o tipo que se instala sobre uma casa quando duas pessoas param de se mover uma em direção à outra. Brandon vinha para casa mais e mais tarde. Ele sempre cheirava levemente a algo floral, algo caro, algo não dela. Quando Emily perguntava casualmente quem ele tinha estado encontrando, ele suspirava, beliscando a ponte do nariz como se ela fosse um inconveniente. Emily, estou construindo um futuro para nós. Pare de ler em tudo. Mas mesmo suas desculpas tinham perdido seu calor. Uma noite, Emily tentou reacender um pedaço de sua antiga vida. Ela fez o jantar favorito dele. Frango assado com tomilho, purê de batatas com alho, pão fresco ainda quente do forno. Era a primeira vez em semanas que ela cozinhara apesar de seus tornozelos inchados e costas doloridas. Ela arrumou a mesa cuidadosamente, até acendeu velas, esperando que o cheiro de comida caseira amolecesse algo nele. Brandon entrou às 22h47. Ele não olhou para a mesa. Ele não a beijou. Ele não perguntou sobre o bebê, chutando mais cedo naquela tarde. Ele jogou as chaves no balcão, abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água com gás. Você cozinhou? Ele perguntou, quase irritado. Emily forçou um pequeno sorriso. Sim, achei que poderia ser legal também. Eu já comi. Ele interrompeu. Então, como se o universo quisesse confirmar seus medos, seu telefone tocou e sua expressão inteira mudou. Seus olhos suavizaram, seus lábios se contraíram em um sorriso presunçoso privado. Ele se virou ligeiramente enquanto digitava uma mensagem com o tipo de energia rápida e ansiosa que Emily não via direcionada a ela há meses. Ela não precisou perguntar quem era. Ela sabia. Sloane Whitmore. Esse nome estava ecoando dentro de sua mente desde a gala. Ela havia tentado convencer-se de que estava pensando demais, que os hormônios da gravidez podiam distorcer a realidade. Mas o modo como os olhos de Brandon se iluminaram com aquela mensagem quebrou a última peça de negação a qual ela estava se agarrando. Mais tarde, naquela noite, Emily ficou sozinha no banheiro, encarando seu reflexo. Seu rosto parecia diferente, oco, mais velho, cansado de um jeito que a maquiagem não conseguia consertar. Ela descansou as mãos na borda da pia, sussurrando para si mesma. Por favor, não deixe que isso seja real. Mas no fundo, ela já sabia. As coisas pioraram. Na manhã seguinte, Emily encontrou um recibo no bolso da lavanderia do terno de Brandon. Um jantar para dois, em um restaurante sofisticado com vista para o rio, datado da mesma noite em que ele disse a ela que estava trabalhando até tarde em revisões de orçamento. A conta era de quase os $480 e a assinatura no final não era sua rabisco apressado usual. Era cuidadosa, deliberada, como se ele quisesse que fosse lembrada.
Um tremor percorreu as mãos de Emily. Pela primeira vez, ela não estava apenas machucada. Ela estava com medo, porque agora as rachaduras em seu casamento não eram meramente emocionais. Elas estavam levando a algum lugar perigoso. A noite em que tudo desmoronou começou silenciosamente com a neve flutuando contra as janelas do penthouse e o zumbido distante do tráfego da Columbus Avenue. Emily Carter sentou-se no sofá, embrulhada em um cobertor cinza macio, uma mão repousando em sua barriga inchada. Ela estava com 8 meses de gravidez agora, e cada movimento parecia mais pesado, mais lento, como se o peso de seu filho espelhasse o peso se instalando em seu coração. Brandon havia prometido que estaria em casa cedo esta noite. É nosso último fim de semana tranquilo antes de o bebê chegar. Ele havia dito naquela manhã, beijando sua bochecha distraidamente antes de sair apressadamente pela porta. Emily agarrou-se a essa frase o dia todo. Ela queria acreditar nele. Precisava acreditar nele. Ela até assou o bolo de limão que ele amava, apesar da dor nas costas. O apartamento cheirava doce e quente pela primeira vez em meses. Mas às 18 horas, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Brandon. Atrasado. Não espere acordada. Seu peito apertou. Ela tentou acalmar sua respiração, mas a decepção a envolveu como um cobertor frio. Ela digitou uma resposta, então a apagou. Digitou novamente. Apagou. Qual era o ponto? Ele diria que ela era muito emocional, muito sensível, exagerando. Fim da citação. Ainda assim, ela deixou as luzes acesas, esperando que ele pudesse mudar de ideia. À meia-noite, o bolo tinha esfriado. À 1h da manhã, os olhos de Emily ardiam de exaustão. Às 2h da manhã, ela não conseguia mais se manter ereta. Ela arrastou-se para o quarto, trocou seu velho pijama de algodão e rastejou para a cama sozinha. Às 3h12 da manhã, uma cãibra aguda a sacudiu acordada. Sua respiração prendeu. A cãibra intensificou-se, irradiando por sua espinha. O suor escorreu por sua testa. Ela pegou seu telefone e ligou para Brandon. 1 toque, 2 toques, 3. Foi para a caixa postal. Ela tentou de novo e de novo. Nenhuma resposta. Suas mãos tremeram. Ela precisava dele. Isso não era normal. A dor estava vindo muito rápido, muito forte. Ela discou o 911 com dedos trêmulos. Momentos depois, os paramédicos a levaram pela recepção enquanto flocos de neve flutuavam para a ambulância. Sua visão embaçou. Ela continuava perguntando pelo marido. Ele está a caminho, certo? Ele deveria estar vindo. Ele prometeu que estaria em casa cedo. Obrigado por assistir. O paramédico trocou um olhar silencioso com seu parceiro, mas não disse nada. Emily ainda estava ligando para Brandon quando eles chegaram ao hospital, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Nascido nas primeiras horas da madrugada, seu filho veio ao mundo pequeno e precisando de oxigênio. Os médicos trabalharam ao redor dele rapidamente, gentilmente, tranquilizadoramente. Emily continuava sussurrando que seu pai estava vindo, mas Brandon não apareceu até horas depois. Cabelo despenteado, gravata faltando, camisa amassada. Ele cheirava levemente a perfume, o mesmo que Emily havia notado semanas antes. E as primeiras palavras de sua boca não foram "Você está bem?" ou "Como está o bebê?" Elas foram "Por que você não esperou?" "Você me assustou, Emily. Você sempre exagera." Algo dentro dela se quebrou. As primeiras semanas após o nascimento prematuro pareceram uma névoa. Emily Carter não conseguia escapar. Cada som na unidade neonatal ecoava dentro dela máquinas, apitos, enfermeiras sussurrando, o suave chiado de oxigênio fluindo para os minúsculos pulmões de seu filho recém-nascido. Ela sentava-se ao lado da incubadora por horas a cada dia, sua mão pressionada suavemente contra o vidro, sussurrando promessas que esperava poder cumprir. Brandon raramente visitava. Ele sempre tinha uma razão. Uma apresentação, uma reunião tardia,
Um jantar com um cliente que absolutamente não podia ser movido. Quando ele aparecia, era apenas por alguns minutos, de pé rigidamente ao pé do berço, rolando o telefone enquanto Emily balançava seu filho frágil em seus braços. Ele beijava o topo de sua cabeça distraidamente e murmurava: "Você consegue", antes de desaparecer novamente. Não era conforto, era dispensa. Algumas noites, Emily ficava no hospital tanto tempo que esquecia que horas eram. As enfermeiras bondosas, protetoras, traziam-lhe chá quente, cobertores, lembretes gentis para descansar. Elas notavam coisas que ela tentava esconder. "Você não está sozinha, querida", uma delas disse suavemente. "Você não precisa carregar tudo isso sozinha." Mas ela carregava. Brandon não estava carregando nada. Quando o bebê estava finalmente forte o suficiente para ir para casa, Emily pensou que as coisas poderiam melhorar. Ela imaginou Brandon segurando seu filho com orgulho, imaginou noites tranquilas juntos, aprendendo a ser uma família. A realidade era mais fria. Brandon trabalhava ainda mais tarde. Ele se fechava em seu escritório, emergindo apenas para reclamar do barulho ou perguntar por que o jantar não estava pronto. Ele se recusou a ajudar com as mamadas noturnas, alegando que precisava dormir para o trabalho. Emily, funcionando com 2 horas de descanso por dia, sentiu seu mundo encolher para um único laço. Alimentar o bebê, acalmar o bebê, manter o bebê vivo. Suas mãos tremiam constantemente. Seu peito sentia-se apertado. Cada pequeno choro enviava pânico espiralando através dela. A depressão pós-parto rastejou como uma sombra, silenciosa, sufocante. Ela tentou contar a Brandon uma vez tarde da noite. "Acho que algo está errado comigo", ela sussurrou. Ele não levantou os olhos de seu laptop. "Você está apenas cansada, Emily. Não seja dramática." Dramática? Ela carregava essa palavra como uma pedra dentro de seu peito. Uma noite, durante uma mamada, a visão de Emily embaçou de exaustão. Ela se apoiou na parede, escorregando lentamente para o chão, agarrando seu filho protetoramente. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela se sentiu invisível, como um fantasma dentro de sua própria casa. Naquela mesma noite, enquanto andava pelo corredor para acalmar o bebê, ela passou pelo escritório de Brandon e congelou. Sua voz, suave, quente, íntima, flutuou pela porta semi-fechada. Sloan Emily não pegou as palavras. Ela não precisava. O Tom contou a história inteira. Seus joelhos enfraqueceram. Ela se virou segurando seu bebê mais forte, sussurrando: "Eu sinto muito, querido. Você merece coisa melhor." Foi a primeira vez que ela se permitiu imaginar um futuro sem Brandon. Um futuro onde ela não precisaria lutar sozinha. E em algum lugar profundo dentro, a ideia de partir começou a criar raízes. A noite em que Emily Carter finalmente viu a verdade não chegou com trovões ou gritos. Ela veio silenciosamente como a traição. Muitas vezes faz, escorregando para sua vida, enquanto ela estava fazendo algo tão comum quanto dobrar pequenos bodes na creche. Seu filho tinha acabado de adormecer. O suave subir e descer de sua respiração, um conforto frágil no quarto mal iluminado. Emily saiu na ponta dos pés, sentindo uma rara sensação de calma. Ela não tinha dormido mais de 3 horas seguidas em semanas, mas havia algo reconfortante em segurar seu bebê, sentindo seus pequenos dedos enrolarem-se nos dela. Ela entrou na sala de estar para pegar seu telefone do sofá. Foi então que ela ouviu. O laptop de Brandon estava aberto. Ele nunca o deixava aberto. Ele guardava aquilo como se contivesse códigos nucleares. A tela ainda estava brilhando, o cursor piscando em uma conversa de mensagens. Talvez ele tivesse ido tomar banho. Talvez ele tivesse ido atender uma ligação. Emily hesitou. Ela não era o tipo de mulher que bisbilhotava, mas o ar parecia diferente. Pesado esperando. Seus dedos tremeram quando ela se aproximou. Uma única notificação piscou no canto superior da tela. Nova mensagem de Sloan Whitmore.
Emily congelou. Seu batimento cardíaco palpitou dolorosamente contra suas costelas enquanto ela tocou o trackpad. A conversa de mensagens expandiu-se. No começo, ela não entendeu o que estava olhando. Então o significado a atingiu como um soco no peito. Havia fotos, dezenas delas, fotos de noites de gala, salões de hotel escuros, reflexos borrados em janelas de carros, fotos de Brandon com sua mão na cintura de Sloan, seu paletó pendurado sobre os ombros dela, seus lábios roçando o cabelo dela. Carimbos de data que remontavam a meses antes de Emily dar à luz, até mesmo um da noite em que Emily entrou em trabalho de parto sozinha. Seu estômago torceu violentamente. Mas essa não era a pior parte. Mais abaixo na conversa, ela encontrou documentos, rascunhos, contratos, um arquivo escaneado intitulado Adendo Pré-Nupcial Revisado. E Carter. Emily o abriu com mãos trêmulas. Era a papelada que Brandon a tinha pressionado a assinar quando ela estava com 7 meses de gravidez, alegando que era apenas uma atualização de imposto. Mas esta versão mostrava a verdade. Ela a despojava de toda a propriedade conjugal. Ela removia seus direitos à casa deles. Ela limitava sua reivindicação à pensão alimentícia conjugal e declarava Brandon único guardião financeiro de seu futuro filho. Sua respiração prendeu. Ele havia planejado tudo, preparado para sua ausência, preparado para substituí-la. Sua visão embaçou. Ela agarrou a parte de trás do sofá para se manter de pé. Um grito preso em algum lugar profundo em seu peito. De repente, um som suave a fez girar. Seu bebê chorou no berçário. O choro inocente e frágil estalou algo dentro dela. Não em raiva, mas em clareza. Emily enxugou suas lágrimas, sua mandíbula apertando com resolução. Pela primeira vez, ela sussurrou uma nova promessa para si mesma e para seu filho. Nós vamos embora. Eu juro a você, nós vamos embora. O que ela não sabia era que alguém tinha visto sua descoberta. Alguém que logo se tornaria seu aliado mais improvável. Emily Carter mal dormiu na noite em que descobriu a traição de Brandon. Toda vez que ela fechava os olhos, as imagens de seu laptop passavam em flash atrás de suas pálpebras. As fotos, as mensagens, os documentos legais, roubando silenciosamente seu futuro. Ela deitou acordada ao lado de seu bebê, sentindo o apartamento ficar mais frio ao redor dela. Pela manhã, algo dentro dela tinha endurecido. Ela precisava de um plano. Ela precisava de ajuda. Mas em quem ela podia confiar? Enquanto empurrava o carrinho de seu filho pelo corredor do hospital para sua consulta de check-up, Emily passou pela doutora. Olivia Mercer, a experiente chefe de ER que sempre lhe mostrara uma bondade inesperada. Olivia parou, notando a exaustão gravada no rosto de Emily. Você parece que o mundo está sentado em seus ombros, Olivia disse gentilmente. Emily forçou um sorriso. É apenas maternidade. Olivia não acreditou. Venha ao meu escritório depois da consulta, sem pressão. Emily assentiu, embora não tivesse certeza se o faria. Contar a alguém o que ela tinha visto parecia estar de pé na beira de um precipício. Após o check-up pediátrico, Emily seguiu em direção aos elevadores, mas um homem que ela não reconhecia entrou em seu caminho. Alto, cabelo escuro, levemente grisalho, um terno ligeiramente casual demais para um advogado, mas olhos afiados o suficiente para ler uma sala em segundos. Emily Carter, ele perguntou suavemente. Seu pulso disparou. Eu o conheço? Ele levantou uma pasta, não ameaçador, mas formal. Meu nome é Adam Reeves. Não espero que você se lembre de mim, mas você salvou minha vida no ano passado. Acidente de carro. Você foi a enfermeira que me manteve acordado quando minha respiração colapsou. Emily piscou, tentando recordar. Uma memória embaçada surgiu. Sangue, vidro estilhaçado. Uma noite frenética na ER. Ela se lembrou de pressionar a mão contra o peito de um estranho, implorando para ele permanecer vivo.
Você me disse para lutar, Adam disse. Então eu lutei. Sua garganta apertou. Fico feliz que você esteja bem, mas por que você está? Adam baixou a voz. Eu vi seu marido 2 dias após minha alta. Ele estava discutindo com uma mulher no lobby. Loira, casaco caro. Ele estava dizendo coisas sobre garantir que você não recebesse nada. Eu não pensei muito nisso então, mas quando ouvi seu nome hoje, o reconheci. O aperto de Emily se apertou no carrinho. Adam continuou. Eu sou um advogado pro bono agora. Eu ajudo pessoas que não têm ninguém em seu canto. Quando eu a vi passar mais cedo, algo parecia errado, então eu arrisquei. Emily sentiu seus joelhos enfraquecerem. Isso era demais, muito rápido. Ele estendeu um cartão de visita. Se você estiver com problemas, qualquer tipo de problema, eu a ajudarei. Sem custo, sem condições. Você salvou minha vida, Emily. Deixe-me retribuir isso. Ela olhou para o cartão. Adam Reeves, direito de família e protetivo. Um tremor percorreu-a. O universo tinha lhe mostrado algo. Ela não estava sozinha. Podemos conversar em algum lugar privado? Emily sussurrou. Adam assentiu, guiando-a para uma sala de consulta tranquila. Assim que a porta se fechou atrás deles, Emily finalmente se permitiu falar as palavras que vinha engolindo por meses. Preciso deixar meu marido, e preciso fazer isso sem que ele nunca veja isso acontecer. Por um longo momento, depois que a porta da sala de consulta se fechou, Emily Carter simplesmente respirou, lenta, tremendo, como se cada respiração pudesse desfazer a frágil coragem que a mantinha unida. À sua frente, Adam Reeves esperava calmo, firme, o tipo de presença que ela havia esquecido que existia em seu mundo. Comece por onde puder, ele disse gentilmente. Emily abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, lágrimas encheram seus olhos. Não soluços dramáticos, apenas um transbordamento silencioso. Como água escorregando por rachaduras que ela tentou selar por tempo demais. Ela as enxugou rapidamente, envergonhada. A voz de Adam suavizou. Você está segura aqui. Leve seu tempo. E assim ela fez. Peça por peça, Emily expôs a verdade. As noites tardias, o perfume, as fotos, as mensagens, os documentos legais destinados a apagá-la. Adam não interrompeu. Ele ouviu com uma intensidade que a fez se sentir vista. Verdadeiramente vista pela primeira vez em meses. Quando ela terminou, ele exalou lentamente. Emily, seu marido está planejando levar tudo, incluindo seu filho. O quarto inclinou-se ligeiramente. Ela agarrou a mesa. Mas Adam continuou firmemente. Ele ainda não conseguiu, e se você agir estrategicamente, não emocionalmente, você pode vencer isso. Ela engoliu em seco. Como? Adam inclinou-se para frente, pegando um bloco de notas de sua pasta. Primeiro, você precisa de cópias de cada documento que você encontrou. Capturas de tela, digitalizações, qualquer coisa que prove a intenção. Segundo, não o confronte, nem mesmo sutilmente. Ele deve acreditar que nada mudou. Emily assentiu, medo torcendo dentro dela. Terceiro, Adam disse, batendo sua caneta. Você precisará de um lugar seguro para ir quando chegar a hora. Em algum lugar onde ele não possa rastreá-la. Ele é o tipo de homem que vai procurar. Essa é a parte que eu não tenho, ela sussurrou. Adam hesitou, então ofereceu algo inesperado. Eu tenho uma amiga, Evelyn Monroe. Ela administra uma fundação privada que muitas vezes ajuda mulheres a se reconstruírem depois de deixar situações abusivas. Eu acho que ela ajudaria, especialmente com uma criança envolvida, Emily olhou. Mas eu nem a conheço. Você não precisa. Adam disse, eu arranjarei. O peso em seu peito diminuiu um pouco. Ele continuou delineando os passos. Abra uma conta bancária separada. Mova pequenas quantias de dinheiro lentamente. Armazene documentos importantes em um local que Brandon não pudesse acessar. Prepare uma mala de emergência para o bebê.
Mantenha um rastro digital da negligência e abuso emocional de Brandon. Cada instrução parecia uma linha de vida. Mas então Adam disse algo que a gelou. E Emily, você não pode falhar. Se Brandon perceber o que você está fazendo, ele tentará obter a custódia. Homens como ele não perdem graciosamente. Um tremor percorreu-a. Estou com medo, ela sussurrou. Eu sei, ele respondeu. Mas você é mais forte do que pensa. Você sobreviveu ao parto sozinha. Você cuidou de seu filho sem ajuda. Isso ele tocou nas notas. Este é apenas o próximo passo. Emily olhou para seu bebê dormindo no carrinho. Seus pequenos dedos enrolados, pacíficos, inconscientes da tempestade ao redor dele. Eu farei, ela disse finalmente por ele. Adam assentiu, uma sombra de alívio cruzando seu rosto. Então ele acrescentou algo que perturbou Emily, embora ela ainda não pudesse entender por quê. Brandon não verá isso chegando, mas outra pessoa pode. Se ele vencê-la antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma batida suave os interrompeu. Uma enfermeira espiou. Emily, alguém está aqui para vê-la. Emily franziu a testa. Quem? A enfermeira hesitou. Ela disse, o nome dela é Sloane. Por um segundo, Emily pensou que tinha ouvido mal a enfermeira, mas o nome ecoou no estreito corredor do hospital como um sino de alarme. Sloane, aqui. Adam endireitou-se, sua expressão se aguçando instantaneamente. Não reaja, ele sussurrou. Ela pode sentir o cheiro do medo. É fresco de novo? O coração de Emily batia forte contra suas costelas, enquanto Sloane Whitmore entrava na porta, elegante, polida, envolta em um casaco de designer bege que parecia mais uma armadura do que roupa. Seu cabelo loiro estava perfeitamente cacheado, seus lábios pintados do vermelho suave de uma mulher que tinha dormido bem e vivido confortavelmente. O oposto de Emily. Emily Carter, Sloane disse, sorrindo com o tipo de doçura que sempre esconde veneno. Espero que este não seja um mau momento. Se demandas, Emily instintivamente moveu o carrinho para mais perto dela, protegendo seu bebê. Adam moveu-se entre eles. Esta é uma consulta privada. Você não tem permissão para entrar aqui. Sloane mal o reconheceu. Seus olhos permaneceram fixos em Emily, estudando, avaliando, catalogando cada fraqueza. Relaxe, ela disse friamente. Não estou aqui para causar problemas. Isso é tudo que você sempre causa, Emily disse baixinho. O sorriso de Sloane se contraiu, mas não quebrou. Estou aqui porque Brandon está preocupado. Você não atendeu suas ligações. Digite 7 chamadas. Emily verificou seu telefone. 12 chamadas perdidas de Brandon horas atrás. Claro, ele não tinha ligado para pedir desculpas ou perguntar como estava o filho deles. Ele ligou porque sentiu uma mudança. Predadores sempre sabem quando a presa muda de direção. Sloane entrou mais no quarto. Brandon me pediu para falar com você mulher para mulher. Somos todos adultos aqui. Podemos ser civis. Adam zombou. Você deveria sair antes que a segurança a escolte. Mas Emily levantou uma mão trêmula. Está tudo bem, é o Mendit. Adam lançou-lhe um olhar de aviso, mas recuou, ficando perto. Sloane cruzou os braços, sua voz caindo em um tom destinado apenas a Emily. Você está sobrecarregada. Qualquer um pode ver isso. Brandon pensa. Talvez você apenas precise de espaço, tempo, uma pausa da responsabilidade. Emily piscou. Uma pausa do meu próprio filho. Sloane encolheu os ombros. Maternidade não é para todos. Algo dentro. Emily estalou, não alto, mas inconfundivelmente. Um tipo de clareza gelada a invadiu. Ela passou meses acreditando que era fraca, frágil, perdendo o controle. Mas agora, vendo Sloane entregar falas ensaiadas que Brandon provavelmente lhe havia dado, Emily sentiu algo completamente diferente. Raiva, força, foco. O que exatamente Brandon está planejando? Emily perguntou. Sloane hesitou. Apenas um brilho, mas Emily o viu. Brandon quer o que é melhor para o bebê, ela disse cuidadosamente.
Ele está preocupado com sua estabilidade. Vem artesão do Brandon Sauls e o Nautor. Brandon Sauls, Drandon Sauls, Derry 200, Dren Sauls, Derry 2, The Hendon Derry 2, Sauls, Derry 22, Derry 200 e Exavote. As palavras cortaram Emily como vidro. Adam interveio bruscamente. Terminamos aqui. Sloan virou-se para sair, mas antes que ela cruzasse o limiar, ela olhou para trás, sua voz suave, mas cortante. Você deveria pensar no que é melhor para seu filho. Brandon é capaz. Ele não gosta de perder. Então ela saiu. Quando a porta se fechou, Emily exalou tremendo, agarrando o carrinho até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Isso muda tudo, Adam disse baixinho. Emily assentiu. Porque Sloan não veio para intimidá-la. Ela veio porque Brandon já suspeitava que Emily estava planejando fugir. E agora Emily sabia uma verdade aterrorizante. Se ela não saísse logo, ela poderia perder seu bebê para sempre. No momento em que os saltos de Sloan se afastaram pelo corredor, Adam fechou a porta e virou-se para Emily com urgência gravada em suas feições. Você não pode esperar mais, ele disse. Brandon a enviou para testá-la. Se ela relatar que você está assustada ou abalada, ele se moverá mais rápido. Obrigado por assistir. Os dedos de Emily apertaram-se no cabo do carrinho. O bebê mexeu-se suavemente, inconsciente da tempestade se apertando ao redor deles. Então, o que eu faço? Ela sussurrou. Adam pegou seu bloco de notas novamente, mas desta vez sua voz caiu para algo mais afiado, estratégico, calculista. Nós construiremos sua fuga, mas faremos isso em pedaços tão pequenos que Brandon não o sentirá acontecendo. Ele desenhou 3 círculos na página. Círculo 1, documentação. Círculo 2, recursos. Círculo 3, desaparecimento. Emily olhou para os círculos como se fossem runas mágicas, pequenas formas segurando seu futuro. Primeiro Adam disse, batendo no círculo 1, você continuará coletando evidências, tudo o que ele fez, negligência, coerção de infidelidade, capturas de tela, fotos, recibos, gravações, se você puder obtê-los com segurança. Emily assentiu. Eu já tenho alguns, mas não o suficiente. Bom, construa um arquivo tão completo que nenhum juiz poderia ignorá-lo. Ele moveu-se para o círculo 2. Próximos recursos, dinheiro, apoio, abrigo. Devona, eu não tenho nenhum, ela admitiu. A vergonha a invadiu. Você terá, Adam disse. Eu a conectarei com Evelyn Monroe. Ela tem abrigos privados, apartamentos seguros e redes de realocação. Tudo para mulheres que escapam de casamentos perigosos. Perigoso? Emily sussurrou. Adam encontrou seu olhar. Emily, um homem que prepara documentos legais para privá-la de direitos antes de o bebê nascer é perigoso. Um homem que envia sua amante para intimidá-la é perigoso. Você precisa nomear a ameaça para sobreviver a ela. Um arrepio frio se espalhou por sua pele. E o último círculo? Ela perguntou. Adam hesitou. Seu desaparecimento. No momento em que você deixar este apartamento, você precisa desaparecer sem deixar rastros. Sem mídia social, sem endereços de encaminhamento, sem pontas soltas que ele possa rastrear. Emily engoliu em seco. Terei que fazer isso quando ele estiver fora. Sim, Adam disse, e ele sempre sai entre as 7 e as 7h20 da manhã durante a semana. Você terá uma janela de 13 minutos antes que o turno do porteiro mude. A precisão do plano a assustou e a acalmou. Mas Emily, Adam continuou gentilmente. Antes de tudo isso, você precisa de apoio emocional. Alguém que entenda o tipo de homem que Brandon é. Alguém que esteve onde você está. Emily franziu a testa. Quem? Ele fechou o bloco de notas e encostou-se. Doutora Olivia Mercer. O nome suavizou algo dentro dela, como uma luz tremeluzindo no escuro. Ela notou, Adam disse. Ela vê os sinais e ela se importa mais do que você percebe.
A garganta de Emily apertou. Se eu contar tudo a ela, não há como voltar atrás. Exatamente, Adam respondeu. Você deixará de sobreviver sozinha. Emily olhou para seu pequeno filho, seu rosto relaxado, pacífico. Ela se abaixou e beijou sua testa. Então ela se endireitou, olhos mais claros do que haviam estado em meses. Arrume a reunião com Evelyn, ela disse, e eu falarei com Olivia esta noite. Adam assentiu, alívio misturado com admiração. Então sua fuga começa agora. Emily esperou do lado de fora do consultório da doutora Olivia Mercer, muito depois que os corredores do hospital tinham esvaziado, as luzes fluorescentes zumbindo suavemente acima dela. Seu bebê dormia no carrinho ao lado dela, suas pequenas respirações constantes e quentes. Emily tocou seu cobertor como se estivesse se firmando. Esta noite importava. Esta noite decidiria se ela afundaria mais ou subiria. Entre, a voz de Olivia chamou pela porta. Emily entrou. Olivia sentou-se atrás de sua mesa, ainda usando seus uniformes, cabelo preso em um coque solto, óculos empoleirados na borda do nariz. Sua expressão suavizou-se assim que ela viu Emily. Você parece que não dorme há semanas, Olivia disse gentilmente. Sente-se. Conte-me o que está acontecendo. Emily sentou-se. Suas mãos tremeram. Sua voz não veio a princípio. Ela olhou para seu filho, depois de volta para a mulher que a havia orientado através de algumas das noites mais difíceis de sua vida. Algo está errado, Emily sussurrou. Olivia assentiu, não preenchendo o silêncio com suposições. Comece devagar. E Emily o fez. Ela contou a ela sobre as noites tardias de Brandon, sobre o nascimento que ele quase perdeu, sobre as mensagens de texto, o perfume, a frieza, sobre o documento legal que ela havia sido enganada para assinar, sobre Sloan aparecendo no hospital como um aviso do futuro. Cada palavra era trêmula, mas quando ela começou, ela não conseguia parar. Meses de medo jorraram dela como uma represa estourando. Quando ela terminou, Olivia recostou-se, exalando profundamente. Emily, eu conheço essa história, ela disse suavemente. Muito bem, Emily franziu a testa. O que você quer dizer? Olivia removeu seus óculos, revelando olhos cansados. Anos atrás, eu era casada com um homem como Brandon. Charmoso, bem-sucedido, calculista. Ele convenceu o tribunal de que eu era instável, tirou minha filha de mim e usou o sistema para mantê-la. Passei 20 anos reconstruindo minha vida das ruínas que ele deixou. A respiração de Emily prendeu. Ela nunca soubera. Olivia continuou, voz baixa e firme. Mulheres como nós não apenas se machucam, nós somos apagadas. A menos que revidemos antes que a armadilha se feche. Emily sentiu o peso dessas palavras se instalar em seus ossos. Adam Reeves me disse. Você pode entender. Emily sussurrou. Um toque de sorriso tocou os lábios de Olivia. Adam é bom. Ele salvou várias mulheres de situações como a sua. E ele está certo. Você precisa de ajuda de pessoas que sobreviveram à mesma guerra. Os olhos de Emily se encheram. Estou com medo. É mané. Bom, Olivia disse suavemente. O medo te mantém alerta, mas não deixe que ele a paralise. Deixe-o guiá-la. Ela se levantou, caminhou até um armário e puxou uma pasta. Dentro havia formulários, listas de verificação, números de linha direta, locais de abrigo, ferramentas de criptografia e um guia de realocação passo a passo. Eu fiz isso anos atrás, Olivia explicou. Eu nunca pensei que daria isso a alguém que me importo tanto. Emily engoliu. Então, você acha que eu deveria ir embora? Eu acho que Olivia disse, colocando uma mão sobre a de Emily, que se você ficar, Brandon levará seu filho e ele a quebrará para fazer isso. O silêncio caiu. Então Olivia acrescentou, sua voz tremendo com velhas feridas. Não deixe que ele faça com você o que foi feito comigo. Emily fechou os olhos. Quando ela os abriu, algo havia mudado. Resolução. Então me ajude a ir embora.
ela disse. Olivia assentiu uma vez. Eu já estou. Eu agradeço a você. Emily Carter nunca tinha percebido o quão alto um zíper podia soar até que ela tentou fechar um no meio da noite, rezando para que não ecoasse pelas paredes do penthouse. Seu bebê dormia no Moisés ao lado dela, pequeno peito subindo e descendo, inconsciente de que sua vida estava sendo silenciosamente embalada em malas destinadas à fuga. A pasta de Olivia estava aberta na cama com listas de verificação destacadas, passos de realocação, contatos de emergência. Emily os releu várias e várias vezes, firmando suas mãos trêmulas. Passo 1. Juntar o essencial. Passo 2. Remover itens sentimentais discretamente. Passo 3. Esconder documentos fora de casa. Passo 4. Não deixar lacunas visíveis. Simples no papel, aterrorizante na prática. Ela começou com as roupas do bebê, enrolando cada bode firmemente e enfiando-os atrás de seus suéteres de inverno na mala. Ela removeu apenas alguns de cada vez, nunca o suficiente para Brandon notar. Fraldas, ela escondeu em sua sacola de trabalho. Latas de fórmula, ela escorregou em uma sacola de compras e colocou atrás dos detergentes de lavanderia no armário do corredor até que ela pudesse tirá-los um por um. Cada movimento parecia traição. Às 2h14 da manhã, ela se esgueirou para a sala de estar. As janelas do chão ao teto lançavam uma fraca luz prateada sobre os móveis. O laptop de Brandon estava na mesa, fechado agora, seus segredos trancados. Seu telefone vibrou com uma notificação. O nome de Sloan brilhando no escuro como uma sirene. Emily apertou sua mandíbula. Ela foi para a cozinha e pegou documentos que havia escondido antes. Formulários de seguro, papéis de alta hospitalar, cópias da certidão de nascimento. Ela havia fotografado cada página e as carregou para o drive criptografado. Adam a ajudou a configurar. Os originais ela selou em um envelope pardo e deslizou para o compartimento inferior do carrinho. Seu coração disparou. Um rangido soou pelo corredor. Emily congelou. A porta de Brandon. Passos. Ela agarrou o carrinho e escorregou para o banheiro, fechando a porta silenciosamente. Sua respiração prendeu quando Brandon passou, sua silhueta atravessando o corredor, descalço, sem camisa, meio adormecido. Emily, ele murmurou grogue. Onde você foi? Ela segurou o carrinho de seu filho com força, rezando para que ele não acordasse e chorasse. Brandon vagou para a cozinha, abriu um armário e bebeu direto de uma garrafa de água antes de tropeçar de volta para a cama, nunca notando a fina linha de luz sob a porta do banheiro. Quando seus passos desapareceram, Emily permitiu que seus pulmões liberassem a respiração que ela estava segurando. Lágrimas brotaram, não de medo, mas de clareza. Ela não podia sobreviver assim. Seu filho não podia crescer assim. Quando ela emergiu, o penthouse parecia o mesmo de sempre. Mas para Emily, parecia a casa de um estranho. Fria, de pontas afiadas, hostil. Ela terminou de embalar o último item, um pequeno cobertor de crochê que sua avó fez. A única coisa no apartamento que ainda parecia segurança. Às 6:45 da manhã, ela fechou o último compartimento e sussurrou para seu bebê dormindo. Só mais um pouco, querido. Estamos quase livres. Porque a fuga não estava acontecendo algum dia. Estava acontecendo em breve. E nada, absolutamente nada, a impediria. 3 dias antes de Emily planejar desaparecer, uma tempestade rolou sobre Manhattan, violenta, afiada, chacoalhando as janelas do penthouse como batidas de aviso do próprio destino. Emily segurou seu bebê dormindo perto, seu pequeno corpo quente contra seu peito, enquanto trovões rumbavam na distância. Esta noite parecia perigosa. Brandon havia cancelado uma viagem de negócios de última hora, alegando uma crise de cliente. Ele estava andando pela sala de estar com um copo de uísque na mão. Inquieto, desconfiado, imprevisível. Emily podia sentir a mudança nele. O jeito que ele a observava com o canto do olho,
o jeito que suas perguntas se tornavam mais afiadas. Onde você tem ido ultimamente? Ele perguntou de repente, girando o gelo em seu copo. Emily virou-se lentamente, forçando calma em sua voz. Consultas médicas. Você sabe disso. Ele a estudou. Por muito tempo, com muita intensidade. Então ele se aproximou, escovando um pedaço de fiapo de seu suéter com o tipo de ternura forçada que fazia sua pele arrepiar. Você parece distraída, ele disse. Você está escondendo algo? Sua respiração prendeu. Todo instinto gritou para correr, mas ela ergueu o queixo. Estou exausta, Brandon. Nada mais. Ele sorriu como se não acreditasse nela. Quando ele finalmente foi para o quarto, Emily se encostou na parede, inalando respirações trêmulas. Ela embalou seu bebê gentilmente até que seu batimento cardíaco diminuiu. Ela precisava de tempo. Ela precisava de espaço. Ela precisava que ele fosse embora. Mas naquela noite algo deu errado. Às 23h23, enquanto Emily organizava silenciosamente documentos médicos em uma sacola de fraldas, a voz de Brandon irrompeu do quarto. Emily, venha aqui! Seu coração bateu forte. Ela correu, o pulso martelando. Brandon estava ao lado de sua gaveta da cômoda semiaberta, segurando uma pilha de roupas de bebê dobradas que ela estava lentamente removendo para a fuga. Estas não estavam aqui ontem, ele disse friamente. Emily congelou. Estou organizando, aninhando, o pediatra disse. Devo me preparar. Ele inclinou a cabeça, examinando-a como uma presa. Engraçado, porque parece que você está fazendo as malas. As palavras cortaram o ar. As palmas das mãos de Emily ficaram frias, seu corpo tenso. Pense, pense. Você nunca ajuda com o bebê, então sim, eu reorganizo as coisas. Ela disse, sua voz tremendo, mas desafiadora. Você não saberia onde nada está de qualquer maneira. A alfinetada o atingiu como ela esperava. Sua irritação piscou, superando sua suspeita por apenas um momento. Brandon jogou as roupas de volta na gaveta. Apenas não faça bagunça. Eu não gosto de caos. Caos? Emily queria rir e chorar ao mesmo tempo. Quando Brandon entrou no banheiro, Emily escorregou de volta para o corredor e notou algo arrepiante. Sua maleta estava aberta na mesa de jantar. Dentro, uma pasta rotulada estratégia de custódia. Seus joelhos quase cederam. Ele não estava apenas pensando em levar seu filho. Ele já estava planejando o ataque legal. E ela quase foi descoberta esta noite. Emily correu para o carrinho, agarrando o cabo com os nós dos dedos brancos. Nós partimos amanhã, ela sussurrou para seu filho dormindo. Não na próxima semana, não mais tarde. Amanhã, porque ficar mais uma noite sob o teto de Brandon não era mais sobrevivência. Era suicídio. Emily não dormiu na noite anterior à sua fuga. Ela sentou-se no chão da sala de estar com seu bebê nos braços, observando o relógio digital vermelho piscar de 4:12 da manhã para 4:13 da manhã, como se estivesse contando regressivamente para sua nova vida. A chuva batia nas janelas, suave e rítmica, mascarando o som de suas respirações trêmulas. A voz de Adam ecoava em sua mente. Você terá uma janela de 13 minutos entre 7 e 7:13. É quando Brandon sai e antes que o porteiro troque de turno. 13 minutos, isso é tudo que você tem. Ela havia memorizado o plano tão completamente que podia recitá-lo em seu sono. Às 5:02 da manhã, ela enviou uma mensagem de texto para Adam com uma palavra. Pronta, ele respondeu instantaneamente. Fique invisível. Ligue apenas se algo der errado. O motorista de Evelyn esperará um quarteirão a leste. SUV a preto, janelas fumês. Emily beijou a testa de seu filho. Hoje, querido, ela sussurrou, hoje escolhemos a liberdade. Às 6:41 da manhã, Brandon emergiu do quarto, abotoando suas abotoaduras, agindo como o homem cuja vida não estava prestes a desmoronar. Emily desempenhou seu papel perfeitamente calma, cansada, submissa. Ela entregou-lhe sua caneca de café de viagem sem encontrar seus olhos. Tente não desmoronar hoje,
ele disse casualmente, vestindo seu casaco. Um lampejo de raiva queimou em seu peito, mas ela manteve o rosto neutro. Tenha um bom dia, Brandon. Ele fez uma pausa, procurando em sua expressão por algo. Suspeita, medo, culpa, qualquer coisa. Mas Emily havia aprendido. Ela não lhe mostrou nada. Ele grunhiu e saiu pela porta. A fechadura clicou. Silêncio caiu. Emily contou até 10, lentamente, metodicamente, antes que o movimento voltasse ao seu corpo. Os próximos minutos foram um borrão de precisão. Ela pegou a sacola de fraldas pré-embalada, deslizou o envelope pardo de documentos em seu bolso interno, levantou seu bebê dormindo do Moisés, aconchegando-o contra seu peito, puxou o carrinho do armário e jogou um cobertor frouxamente para esconder seu rosto. 6h59 da manhã. Sua respiração prendeu. Era isso. Ela abriu a porta do apartamento apenas uma fresta, escutando. O corredor estava vazio, exceto pelo zumbido distante do elevador descendo. Ela saiu, fechando a porta suavemente atrás dela, deixando a vida que construiu e sobreviveu para trás. Suas pernas pareciam pesadas e leves, enquanto ela empurrava o carrinho pelo corredor. Cada som ecoava alto demais. Cada sombra parecia uma ameaça. No lobby, o porteiro olhou para cima. Senhora Hale, ele disse gentilmente. Saindo cedo? Emily forçou um sorriso. Consulta médica, check-up do bebê. Ele assentiu e abriu a porta para ela. 7h03 da manhã. Ela estava lá fora. A chuva tinha diminuído, embaçando o ar com um alívio fresco. Ela virou para o leste, seu coração batendo forte enquanto empurrava o carrinho por poças, seus sapatos chapinhando silenciosamente no concreto. 1 quarteirão, 2. Então ela viu. O SUV preto, motor ligado, janelas fumês exatamente como Adam prometera. Emily acelerou o passo, lágrimas embaçando sua visão. 7h11 da manhã, 2 minutos restantes. A porta traseira abriu. A voz de uma mulher sussurrou firme e quente. Emily, eu sou Evelyn. Você está segura agora. Entre. Emily entrou. Deixando para trás a gaiola, Brandon construiu para ela. Brandon Hale retornou ao penthouse naquela noite, esperando a rotina familiar. Emily exausta, o bebê chorando, o jantar meio frio no balcão. Ele ensaiou as desculpas que planejava dar, reuniões tardias, emergências de clientes, as mentiras usuais que ele contava tão frequentemente que agora pareciam normais. Mas no segundo em que ele entrou no hall, ele sentiu silêncio. Não silêncio pacífico, silêncio vazio. O ar parecia mais leve, como se alguém tivesse aberto uma janela e deixado a vida escapar. Emily! Ele chamou, afrouxando sua gravata. Nenhuma resposta. Ele entrou na sala de estar. O Moisés se foi, a sacola de fraldas se foi, sem brinquedos no tapete, sem cobertor no sofá. Um estranho arrepio subiu por sua espinha. Ele verificou o quarto em seguida. As gavetas da cômoda de Emily estavam fechadas. Organizado. Quase muito organizado. Ele abriu a porta do armário. As roupas dela estavam faltando. Não todas elas, apenas as que ela usava regularmente. Apenas o suficiente para desaparecer sem tornar a ausência óbvia para um homem desatento. Mas Brandon notou agora. Ele sentiu algo desconhecido arranhando seu peito pânico. Emily! Ele gritou mais alto, ainda nada. Ele correu de volta para o corredor, pegando seu telefone. 12 ligações feitas antes, nenhuma atendida. Ele discou novamente direto para a caixa postal. Ele discou para o pediatra. Não, o bebê não tinha sido trazido hoje. Ele discou para a irmã de Emily, tom de bloqueio imediato. Ele discou para o hospital. Nenhum registro de Emily trabalhando hoje. Nenhum check-in de emergência. O suor se acumulou em sua linha do cabelo. Isso não é engraçado. Ele murmurou para o quarto vazio. Um brilho no balcão da cozinha chamou sua atenção. Um drive USB colocado deliberadamente, esperando ao lado,
uma nota dobrada. Suas mãos tremeram enquanto ele a abria. Brandon, você não nos encontrará. Meu advogado entrará em contato com você. Não ligue novamente, Emily. Sua visão embaçou com raiva. Que advogado? Do que diabos ela está falando? Ele pegou o USB e o enfiou em seu laptop. A tela acendeu com pastas, fotos, capturas de tela, gravações de voz, evidências, pilhas delas. Cada mentira que ele pensou ter enterrado, cada documento legal que ele manipulou, cada mensagem que ele enviou para Sloan. Ela passou por meus arquivos, Brandon rugiu, batendo o punho contra a mesa. Então ele viu o pior. Um documento escaneado rotulado Estratégia de Custódia Rascunho Preliminar. A mesma pasta que ele pensou ter escondido em sua maleta. Seu rosto drenou de cor. Ela sabia, ele sussurrou. Tudo. Seu pulso martelou. Ele tropeçou até a janela, olhando para a cidade. Emily não poderia ter desaparecido. Não sem ajuda. Alguém deve ter orquestrado isso. Alguém com recursos. Sua mandíbula apertou. Adam Reeves. Ele sibilou. Aquele bastardo. Obrigado por assistir. Se você alguma vez foi se você o que do significa. Mas não era apenas medo torcendo no estômago de Brandon. Era percepção. Ele não tinha sido o predador nesta história. Ele tinha sido superado. E o jogo tinha apenas começado. Porque agora ele não estava apenas perdendo sua esposa. Ele estava perdendo o controle. O SUV preto levou Emily para fora de Manhattan antes que o sol nascesse completamente. Deixando para trás o horizonte que testemunhou tanto suas esperanças mais felizes quanto suas mágoas mais silenciosas. Ela sentou-se no banco de trás ao lado de seu bebê, segurando-o perto enquanto Evelyn Monroe a observava com olhos calmos e avaliadores. Você fez a parte mais difícil, Evelyn disse suavemente. Partir é sempre a parte mais difícil. Emily assentiu, embora seu coração ainda estivesse trovejando. Ela continuava esperando que a porta do SUV fosse arrancada para que a voz de Brandon explodisse em fúria para que tudo desmoronasse. Mas a cidade ficou menor no espelho retrovisor e o mundo à frente se ampliou. Horas depois, eles chegaram a uma casa segura aninhada nos arredores verdes e chuvosos de uma pequena cidade em Oregon. A casa era modesta, quente e cheirava levemente a cedro. Emily entrou e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Espaço para respirar. Na primeira noite lá, ela mal dormiu. Não de medo, mas de alívio. Evelyn deu a ela um telefone pré-pago, uma identidade temporária com seu sobrenome de solteira e um pequeno envelope de dinheiro de emergência. Este é o procedimento padrão, ela disse. Rastros de papel são perigosos. Telefones são perigosos. Até o histórico de pesquisa é perigoso. Por enquanto, você desaparece. Emily estudou o envelope, oprimida. Por que você está me ajudando tanto? Você nem me conhece. A expressão de Evelyn suavizou-se. Eu conheço o tipo de seu marido. Passei minha vida tirando homens como ele de posições onde eles podem machucar pessoas. E mulheres como você me lembram da minha filha. Emily piscou. Sua filha? Evelyn hesitou, uma sombra tremeluzindo atrás de seus olhos. Ela não conseguiu sair a tempo. O silêncio caiu como uma pedra. Emily tocou o topo da cabeça macia de seu bebê. Sinto muito. Evelyn assentiu, firmando-se. Então, quando posso ajudar alguém a escapar, eu o faço. E quando posso ajudá-los a reconstruir, eu também o faço. Durante a próxima semana, Emily aprendeu a viver invisível. Ela usou seu nome temporário, Emily Carter Monroe, em todas as interações locais. Ela passeou com seu bebê em trilhas tranquilas da floresta, em vez de ruas movimentadas. Ela memorizou saídas de emergência. Ela deixou seus cartões de crédito intocados. Todas as noites, ela enviava e-mails a Adam, através de um portal criptografado, enviando atualizações. Em troca, Adam enviou relatórios de progresso.
Uma ordem de restrição temporária foi arquivada. Uma petição de custódia estava em andamento. As evidências estavam seguras. Brandon já estava em espiral. Emily leu cada mensagem 2 vezes. Uma tarde, enquanto embalava seu bebê perto da janela, Emily sussurrou: "Estamos seguros agora, querido." Mas quando as palavras deixaram seus lábios, ela percebeu algo. Segurança não era o fim da história. Segurança era apenas o começo. Ela precisava de propósito, um futuro, uma maneira de se sustentar. E foi então que Evelyn a abordou com uma pasta. Dentro havia anúncios de emprego em uma startup de IA médica se expandindo para Oregon. Amigável ao trabalho remoto, horários flexíveis, experiência em enfermagem preferida. Eu acho que Evelyn disse: "Você está pronta para mais do que sobreviver." Emily sentiu seu batimento cardíaco acelerar. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu imaginar uma vida não construída no medo, mas na possibilidade. A primeira vez que Emily Carter entrou no pequeno escritório de IA médica em Oregon, ela se sentiu uma impostora. O prédio estava aninhado entre uma cafeteria e uma livraria tranquila. Nada como os imponentes corredores de hospital pelos quais ela uma vez correu em Manhattan. Seu bebê estava em um canguru apertado contra seu peito, quente e calmo, inconsciente de que sua mãe estava prestes a começar de novo. Evelyn caminhou ao lado dela, projetando confiança como um escudo. "Você não está aqui como um caso de caridade", ela lembrou a Emily. "Você está aqui porque é inteligente, capaz e porque sua experiência pode economizar anos de erros para esta empresa." Emily assentiu, embora a dúvida tremulasse em seu peito. Dentro do escritório, uma suave luz natural enchia a sala. Uma pequena equipe de engenheiros digitava silenciosamente, cercada por quadros brancos cobertos com diagramas de fluxo de pacientes. Uma deles, uma jovem com olhos brilhantes, olhou para cima. "Você deve ser Emily", ela disse calorosamente. "Evelyn nos disse que você costumava trabalhar na ER. Isso é intenso." Emily sorriu timidamente. "Foi, mas isso te ensina a pensar rápido. Isso é exatamente o que precisamos." Outro engenheiro interveio. "Estamos construindo modelos de previsão de triagem. Precisamos de alguém que entenda pacientes reais, não apenas dados." As palavras a atingiram inesperadamente forte. Alguém queria sua contribuição. Alguém valorizava sua mente. Alguém acreditava que ela tinha algo a oferecer. Parecia estranho, mas bom. Nos dias seguintes, Emily assumiu um papel de consultoria em tempo parcial, com horários flexíveis. Ela participou de reuniões de equipe, oferecendo feedback sobre solicitações de pacientes, ajudando a identificar lacunas que só alguém com experiência real em hospital poderia detectar. Os engenheiros ouviram, realmente ouviram, anotando cada sugestão que ela fazia. Pela primeira vez em muito tempo, Emily não estava sobrevivendo. Ela estava contribuindo. À noite, depois de alimentar seu filho, ela trabalhava silenciosamente em uma pequena mesa na casa segura, digitando notas, revisando estudos de caso, esboçando fluxogramas de triagem. O brilho da tela do laptop iluminava seu rosto, não com exaustão, mas com propósito. Uma noite, Evelyn passou com comida para a viagem. "Você parece diferente", ela observou. Emily piscou. "Diferente como?" "Como alguém que se lembra que tem um futuro." Emily olhou para seu bebê, dormindo pacificamente no Moisés. "Quero construir algo para ele, algo estável, algo que eu controle." Evelyn sorriu. "E você vai." Mais tarde naquela semana, Aidan ligou pela linha criptografada. Emily atendeu, nervos torcendo. "Emily!" ele disse. Brandon entrou com uma petição de custódia de emergência. Seu estômago revirou. "Já?" "Sim, mas não vai dar certo para ele." O juiz a negou imediatamente. Falta de evidências e o comportamento dele levantou bandeiras vermelhas. Sua documentação ajudou muito. Emily quase desabou de alívio. "Obrigada, Aidan. Tem mais", ele acrescentou. "Ele está em pânico.
Ele contratou investigadores particulares. Mas não se preocupe, eles não estão nem perto de você. O pulso de Emily se firmou. Ela não estava impotente, ela não estava encurralada. Ela não estava sozinha. Depois da ligação, ela saiu para a fresca noite de Oregon. Pinheiros sussurravam acima. O mundo parecia maior do que a dor de que ela fugiu. Ela segurou seu bebê perto e sussurrou: "Vamos ficar bem, eu prometo." Pela primeira vez, as palavras pareceram verdadeiras. 3 anos se passaram. Como uma tranquila transformação, Emily Carter nunca poderia ter imaginado de volta em Manhattan. As manhãs nebulosas de Oregon tornaram-se seu novo ritmo. A startup de IAEA médica tornou-se sua segunda casa. Com a mentoria de Evelyn e o apoio da equipe, Emily ascendeu de consultora a líder de projeto. Depois, a diretora de integração clínica, um papel que ela moldou com suas próprias mãos. E seu filho, agora um menino brilhante e curioso com olhos gentis, cresceu cercado de carinho em vez de medo. Emily construiu uma vida sem Brandon, uma vida que ela controlava. Mas o mundo tinha um jeito de voltar atrás. No início da primavera, Evelyn a abordou com um sorriso calmo que significava que algo grande estava por vir. "Você está pronta," ela disse, colocando um crachá de conferência na mesa. "Estamos enviando você para representar a empresa na Cúpula Nacional de Inovação em Saúde." Emily pegou o crachá, lendo o local impresso em negrito na parte superior. O Plaza Hotel, cidade de Nova York. Sua respiração prendeu. Voltar para Manhattan não era apenas uma viagem. Era um teste, um confronto, uma chance de pisar em um terreno onde ela uma vez fugira para salvar sua vida. Evelyn apertou seu ombro. "Seu passado não mais a possui. Vá mostrar ao mundo quem você se tornou." 2 semanas depois, Emily saiu de um carro preto em frente ao Plaza. A mesma fachada branca icônica, as mesmas portas giratórias. Mas desta vez, ela entrou não como uma esposa trêmula, mas como uma líder com um propósito. Dentro do salão de baile brilhava com lustres e mármore polido. Médicos, investidores, CEOs, centenas deles. No entanto, as conversas pararam por um momento enquanto Emily passava. Havia algo imponente em sua presença agora. Seu terno sob medida, sua postura firme, a confiança tranquila moldada não do privilégio, mas da sobrevivência. Enquanto prendia seu crachá em sua lapela, Emily pegou seu reflexo em um espelho dourado. Ela mal reconheceu a mulher olhando de volta e nem Brandon a reconheceria. Adam a havia avisado que ele poderia estar aqui. Sua empresa estava na lista de patrocinadores, mas ela não vacilou. Ela não estava mais se escondendo. Durante sua sessão de abertura, Emily falou sobre triagem preditiva e o futuro da IA centrada no paciente. Sua voz era firme, suas explicações claras. A audiência estava hipnotizada. Eles não estavam vendo uma ex-enfermeira de AR que uma vez chorou nos banheiros do hospital. Eles estavam vendo uma visionária. Depois que os aplausos diminuíram, uma voz familiar cortou a multidão. "Emily," ela congelou. Brandon Hale estava a poucos metros de distância, mais magro, olheiras mais escuras sob os olhos, terno ligeiramente amassado. Sua confiança havia sumido, substituída por algo como incredulidade. "É realmente você?" Ele respirou. "Você parece diferente." Emily virou-se completamente, sua expressão neutra, poderosa. "Eu sou diferente," ele engoliu em seco. "Eu a procurei por anos." "Emily, por favor, precisamos conversar." Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se estender, deixando a consequência se assentar sobre ele como peso. Então ela disse baixinho: "A única conversa que teremos é no tribunal." O rosto de Brandon empalideceu porque, pela primeira vez, Emily não era a que estava com medo. O tribunal estava claro, muito claro, quase cegante. A luz do sol entrava pelas altas janelas, iluminando cada superfície polida, cada respiração murmurada, cada verdade tremendo que não podia mais ser escondida.
Emily Carter sentou-se ao lado de Adam Reeves, suas costas retas, seus olhos calmos. Ela vestia um terno macio cor de carvão, cabelo preso ordenadamente, mãos repousando gentilmente em seu colo. Esta não era a mulher que Brandon Hale uma vez tentou quebrar. Esta era a mulher que ele criou ao subestimá-la. Brandon entrou com uma arrogância que ele não conseguia manter. Sua mandíbula estava apertada, seu terno ligeiramente amassado, seus olhos piscando entre medo e ultraje. Ele esperava que Emily parecesse frágil, magra, sobrecarregada, instável. Em vez disso, ela irradiava controle. Isso o perturbou tão profundamente que seus passos vacilaram. O juiz chamou a sessão à ordem. Adam se levantou primeiro, apresentando um caso meticulosamente organizado, evidências de negligência emocional, rastros digitais do caso de Brandon, capturas de tela de documentos financeiros coercitivos, prova de uma tomada de custódia premeditada, testemunho da doutora Olivia Mercer. Análise especializada de um psicólogo, verificando as lutas pós-parto de Emily e a manipulação de Brandon. Cada peça atingiu como um martelo. O advogado de Brandon objetou repetidamente, mas o juiz anulou quase todas as tentativas. Fatos eram difíceis de argumentar, especialmente quando o USB que Emily deixou para trás estava cheio das próprias palavras incriminadoras de Brandon. Quando foi a vez de Brandon falar, ele tentou recuperar o controle. Ela partiu sem aviso, ele disse entre dentes cerrados. Ela sequestrou meu filho, mas o olhar do juiz se aguçou. Sr. Hale, a evidência mostra claramente que você criou um ambiente inseguro. A decisão da Sra. Carter de partir foi protetora, não maliciosa. O rosto de Brandon se endureceu. Ele olhou para Emily, desesperado, implorando furioso. Você arruinou minha vida. Ele sibilou em voz baixa. Emily não reagiu. Ela não precisou. Sua ruína foi autofeita. Quando o juiz voltou do recesso, o silêncio engrossou o ar. Pela custódia, o juiz começou. O tribunal concede custódia física e legal total da criança à senhora Emily Carter. Brandon tropeçou de volta em sua cadeira, atordoado. O juiz continuou. Além disso, devido à conduta financeira coercitiva do Sr. Hale, o tribunal ordena restituição substancial, incluindo pensão alimentícia atrasada, honorários advocatícios e visitação supervisionada de longo prazo. Gaspes percorreram a sala. As mãos de Emily tremeram, não de medo, mas de libertação, de justiça, de um peso que ela não precisava mais carregar. Brandon avançou até a metade do caminho para se levantar, a voz rachando. Emily, por favor, eu posso mudar. Eu estava estressado. Mas Emily finalmente olhou para ele. Verdadeiramente olhou com clareza firme e inabalável. Você já me mostrou quem você é, ela disse suavemente. E eu acreditei em você. A segurança escoltou Brandon para fora, enquanto ele chamava o nome dela, mas não importava mais. Sua voz não tinha poder ali. Nenhum poder sobre ela. Nenhum poder sobre o filho deles. Quando a porta se fechou atrás dele, Adam virou-se para ela, olhos quentes. Acabou, ele sussurrou. Emily exalou profundamente, uma respiração anos atrasada. Lá fora, a luz do sol a inundou enquanto ela levantava seu filho em seus braços. Evelyn esperava nos degraus, sorrindo orgulhosamente. Pela primeira vez, o futuro não parecia algo para o qual ela tinha que escapar. Parecia algo que ela havia conquistado. Emily olhou para frente, coração firme, voz cheia. Estamos livres agora, ela sussurrou para seu filho, e não estamos olhando para trás. Tudo bem, meus amigos maravilhosos. Então, a história finalmente chegou ao fim. E se você ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda sentindo cada momento conosco, então algo nesta jornada deve ter tocado seu coração de uma forma que só a vida real pode. A história de Emily carrega uma verdade que muitos de nós esquecemos. Força não é barulhenta, sobrevivência não é glamourosa e cura não é instantânea.
Mas como o estoico Marco Aurélio uma vez escreveu, o impedimento para a ação torna-se a ação. As coisas destinadas a nos quebrar muitas vezes se tornam as próprias coisas que nos constroem. Vimos uma mulher passar por traição, medo, solidão e começar de novo do nada. E essa é a lição que podemos levar para nossas próprias vidas. Você tem permissão para deixar o que a machuca. Você tem permissão para reconstruir. Você tem permissão para escolher a si mesma. Mesmo quando o mundo lhe diz que você é muito fraca, muito cansada, muito tarde. Lembre-se, Emily, e lembre-se deste princípio de Epicteto. Nenhuma grande coisa é criada de repente. A cura leva tempo. A coragem cresce lentamente, mas cresce. Então, se você ainda está aqui, talvez parte de você esteja pronta para se levantar também. E ei, se esta história a comoveu mesmo um pouco, dê um like e compartilhe com alguém que possa precisar do lembrete. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Temos mais histórias, mais lições e mais cura esperando por você. Você não está